Olá, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o André, CEO da MyPlace Office. Nós estamos começando aí esses webinários que nós vamos fazer semanais. Chama-se Vacina Empreendedora. São doses semanais de ação, gestão e conhecimento em tempos de crise. Eu acho que isso é muito bacana porque nesse período um pouco mais complicado que nós estamos passando, é importante que a gente tenha aí algo de novo para estar criando, para estar pensando e que a gente possa atravessar esse momento mais complicado um pouquinho com novas ideias, com uma injeção de ânimo que todos nós precisamos como sendo empreendedores e empresários, tá bom? Nós vamos ter hoje aqui a honra de ter o primeiro convidado, que é o Marcos Marques, um dos maiores especialistas em pequena e média empresa, é quem fez o curso de acelerador empresarial do qual eu participei, que eu só posso elogiar, porque inclusive eu brinquei com ele que para me fazer ficar lá durante 3 dias, das 8 da manhã às 11 da noite, a pessoa tem que ser muito boa. E eu não primo pela paciência, né? E realmente, depois que eu fiz esse curso, eu vi quão importante é a gente fazer, entendi o quanto ele tem de conhecimento para pequena e média empresa e o quanto ele pode injetar de ânimo na gente nesse momento, tá bom? A duração vai ser de 40 minutos e nós temos aqui o Marcos Marques para estar com a gente participando desse encontro. Depois, no final, nós vamos ter perguntas e respostas durante uns 20 ou 30 minutos. E estamos junto. Obrigado, Marcos, aí pela participação. Uma honra ter você aqui com a gente. Eu sei da tua agenda, de quantos compromissos você tem, de quanto você está sendo procurado, principalmente nesse momento mais complicado aí da gente, né? Você é um expoente aí nesse sentido. E eu só posso agradecer de verdade. É uma honra ter você aqui com a MyPlace Office. Obrigado. Gratidão, André. Para mim é uma honra estar aqui também, porque a minha missão é ajudar as empresas, né? E eu levantei bastante a bandeira nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, de salvar o máximo de empresas possíveis. Então, eu tenho feito bastante live, dado bastante entrevistas, articulado com algumas pessoas aí que têm uma frente com o governo para defender pautas, para posicionar e defender as empresas, porque defender empresas é defender as vidas, né? É defender empregos, é defender o bem-estar da população, porque se a gente tiver uma crise econômica muito forte, essa crise econômica pode matar mais do que a própria crise de saúde, né? Bom, eu quero começar com esse nosso bate-papo aqui com a questão atitudinal, vamos dizer assim, né? Eu acredito que sucesso nos negócios tem muito a ver em como a gente reage às coisas, tem muito a ver com a nossa atitude. O Tony Robbins, que é um dos maiores trainers do mundo, né, aquele americano grandão, enfim, ele diz que sucesso nos negócios é 80% psicologia e 20% técnica. Nesse momento de crise, eu acho que esse percentual psicologia aumentou ainda mais, porque com a avalanche de informações negativas, com a avalanche de notícias ruins, com esse cenário bastante tenso e caótico, a gente precisa fazer uma autogestão extremamente disciplinada, extremamente corajosa, para que a gente não piore ainda mais a situação, né? O ponto aqui é como podemos fazer o nosso melhor frente a um cenário tão tenebroso, frente a um cenário tão desafiador, onde as empresas estão aí, em sua grande parte, impedidas de funcionar, onde a gente tem um recesso do consumo bastante expressivo, e muitas empresas aí com um desafio muito grande de fluxo de caixa, né? E a verdade é que muitas pequenas empresas elas vão acabar morrendo, mas um número muito maior, milhões de pequenas empresas vão conseguir chegar na outra margem do rio, né? A metáfora que eu faço é que todos nós estamos de um lado da margem do rio, que é nesse momento agora, com essa crise começando, só que e todos nós temos que atravessar esse rio. Esse rio tem uma correnteza perigosa, uma correnteza assassina, uma correnteza aniquiladora, e a gente precisa atravessar essa correnteza e chegar no outro lado da margem do rio. Nos últimos dias, de uma semana para cá, me parece que essa correnteza ela está um pouco menos, ela está mais branda um pouco. Por que eu digo isso, né? Porque eu quero falar aqui sobre atitude, sobre o cenário atual,
sobre vendas e sobre custos. Por que essa correnteza está um pouco mais branda, especialmente para as empresas de uma semana para cá? Não é que está bom, não é que está resolvido, não é que a gente tem que, né, ter surtos de felicidade, não, mas melhorou o cenário para as empresas de uma semana para cá, porque ganhou muita força a ideia do isolamento parcial, da gente retomar a economia parcialmente e gradativamente, isolando apenas os grupos de alto risco. O governo de Santa Catarina, por exemplo, já mandou abrir vários tipos de empresas no dia 1º de abril, que é a próxima quarta-feira. Outros governadores se posicionaram em abrir no dia 6 ou no dia 7 de abril. Então, antes, há uma semana atrás, só se falava em 3, 4 meses de quarentena. Em uma das conversas aí que eu assisti, o Guilherme Benchimol, da XP, ele estava estimando aí até 50 milhões de brasileiros desempregados. Então, a gente teria um cenário de 3, 5, 7 anos de recessão, um cenário de 3, 5, 7 anos de PIB negativo. Então, eu realmente, há uma semana atrás, eu estava, apesar de ser um cara positivo, otimista, com bastante atitude, a minha energia ela estava mais baixa, eu estava mais preocupado do que hoje. E é importante, então, a gente saber dessa mudança e dessa melhoria do horizonte que tem à frente, porque isso vai nos dar o quê? Vai renovar a nossa esperança, vai renovar a nossa atitude. Não está fácil para ninguém. Eu tenho recebido direct de milhares de pequenas empresas, de milhares de empresários desesperados, preocupados, desolados. E a gente tem que entender que está difícil para todo mundo. Porque também quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente não se sente tão injustiçado, a gente não se sente tão mal e a gente tem a melhor postura frente a todo esse cenário, né? Então, gente, melhorou muito de uma semana para cá, quando ganhou essa ideia do isolamento parcial. Quando é o melhor momento disso ser feito? Como isso deve ser feito? Eu não sei. Eu não sou economista, não sou infectologista, isso eu deixo para os especialistas. O que eu sei é que nós precisamos cuidar da crise de saúde enquanto, de alguma forma, trabalhamos. Claro que com medidas severas, restrições, mas não dá para a economia ficar 100%, quase que 100% parada, como está hoje, durante meses. Realmente seria um colapso econômico e social sem tamanho, porque nós já estamos enfrentando aí algumas ondas de saque, de violência, de própria manifestação popular pedindo para voltar a trabalhar. O que acontece é que grande parte da população, da base da pirâmide, das pessoas, ainda tem um pouco de dinheiro no bolso, porque recebeu o salário de março, muitos ainda vão receber o salário de abril, ou parcialmente o salário de abril. Então, ainda tem muita gente que está um pouco cego para a crise econômica, dizendo que assim, tem gente se preocupando com dinheiro ao invés de salvar vidas, como se a crise econômica não fosse sobre salvar vidas. A crise econômica é sobre salvar vidas, é evitar as pessoas morrerem de fome, é evitar as prateleiras dos supermercados ficarem desabastecidas, né? É evitar que faltem itens de insumo básico para os nossos heróis da saúde continuarem trabalhando. Então, não existe aqui uma disputa onde a crise de saúde salva vidas e a crise econômica salva dinheiro. Não, as duas são importantes, as duas têm que ser tratadas e as duas são sobre vidas. Adicionando um pouquinho de informação sobre o momento atual, né, que ganha bastante força a retomada aí com isolamento parcial da população, da economia, e isso para as empresas é muito bom. Se é bom para as empresas, é bom para a população, porque quanto mais empresas se salvarem, mais empregos nós vamos manter. E mais empregos significa uma economia mais aquecida e as pessoas com mais qualidade de vida, né? Ontem eu assisti aí na íntegra a entrevista do ministro Paulo Guedes, onde ele teve uma conversa com a equipe da XP, inclusive a XP vem fazendo um brilhante trabalho de debate com vários setores, é uma empresa que para mim é um orgulho nacional, Guilherme Benchimol e todo o time extremamente competente da XP, e o ministro Paulo Guedes, ele disse o seguinte, ele está muito confiante com o Brasil, né? A leitura que eu faço, resumidamente aqui do que ele disse, primeiro, o governo vai injetar agora 750 bilhões na economia, seja com adiamento de impostos, com gastos propriamente dito e linhas de crédito, né? Por exemplo,
As pequenas empresas que faturam até 10 milhões vão poder aí financiar 2 meses da sua folha de pagamento. O caminho para fazer isso é falar com o seu gerente do banco, não é falar com o BNDES, é com o gerente do banco. O Itaú, o Santander e o Bradesco já estão aí credenciados, vamos dizer assim, e através dele você vai conseguir essa linha de crédito, 2 meses da folha de pagamento, onde tem 6 meses de carência para pagar, e vai pagar, e depois vai pagar em 36 meses, com uma taxa de juros de 3,5%, que é uma taxa bastante baixa, que é a atual taxa Selic, né? Então o banco ele não vai ter margem nessa operação. Eu não acho que assim, é uma solução 100% justa para as empresas, porque de alguma forma está pondo o problema da folha 100% no colo do empresário, mesmo financiando bastante, facilitando bastante, com uma taxa realmente muito baixa. Só que entre não ter nada e ter isso, eu prefiro ter uma perspectiva positiva, que temos alguma coisa para ajudar com a folha de pagamento. Somado a isso, ontem o ministro falou que na próxima semana, não vai ser na segunda-feira, mas no decorrer da próxima semana, vai sair algumas adições naquela medida provisória que traz vários componentes para as empresas, né, fazerem acordos individuais com seus empregados. Lá fala sobre medida provisória, ou férias coletivas, férias individuais, antecipação de feriados. E nessa mesma medida, havia saído um artigo, que é o artigo 18, que previa que a empresa poderia fazer a suspensão do contrato de trabalho durante até 4 meses. Houve uma forte pressão popular aí com o governo revogou essa medida, mas vai trazer medidas para ajudar aí as empresas a lidar com a folha de pagamento, tá? Eu entendi que vai haver sim a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e o salário em até 50%. Não estou dizendo aqui uma promessa, é o que eu entendi, a leitura que eu fiz da fala dele. Então, assim, o que eu sugiro para as empresas que estão na UTI empresarial, falando de custos agora, tá? Porque, basicamente, a gente precisa separar as empresas em 2 grandes grupos nesse atual momento, tá? Temos as empresas que vão para o hospital empresarial, são empresas que vão para a UTI, ou vão ser internadas, ou vão precisar de cirurgia para sobreviver, para chegar do outro lado da margem do rio. Né? E temos empresas que, por mérito, se prepararam, têm caixa, têm planejamento financeiro e não vão passar no hospital. Ou se passar, vai ser só para fazer uma consultinha para ver se está tudo certo. As empresas que estão eu vou falar agora alguns pontos para as empresas que vão passar relativamente bem essa crise, né? Porque, gente, esse é um momento que pessoas e empresas, que a humanidade está sendo convocada para ter solidariedade e também ter sobrevivência. Então, nós precisamos equilibrar as duas coisas. A empresa que tem um pouco mais de caixa, de planejamento financeiro, sim, ela tem que reduzir custos, mas ela não pode ser tão sanguinária, especialmente com os pequenos empresários. Porque se as empresas que têm um certo caixa para sobreviver também assumirem uma atitude que estão na UTI e não pagarem nada, sabe o que vai acontecer? O dinheiro ele vai parar completamente de circular. E aí eu vou fazer aqui uma alusão. Bom, isso aqui é uma nota de R$100. O que é uma nota de R$100 parada? Nada. Se esses R$100 só fica aqui no meu bolso, esses R$100 não vai para a padaria. Porque esses R$100, quando vai para a padaria, por exemplo, ele vira 120 na mão do padeiro, porque o padeiro tinha 20% de margem. Esse mesmo padeiro, sei lá, ele vai fazer a barba e cortar o cabelo dele. Então, esses 120 vão virar 140, porque o salão, a barbearia teve margem. Aquela mesma barbearia, o dono vai abastecendo o posto, vai fazer compra no supermercado, então aqueles 140 vão virar R$200. Então, essa que é a beleza da geração da riqueza. Os R$100, quando ele está trocando de mão, ele deixa de ser R$100 e ele vai multiplicando, ele vai gerando abundância e prosperidade. Se eu sento a bunda, vou sentar aqui, se eu sento a bunda em cima desses R$100 e não passo ele, esses R$100 não vale nada. Então, se todo mundo tomar a postura de sentar a bunda no dinheiro, me desculpem aí a palavra, o termo um pouco mais forte, provocativo, mas ferrou. Então, eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço, amigos de colegial,
que são de classe média, que ganham seus 10, 15 mil reais, que tem condição de honrar pelo menos a metade do salário da sua diarista ou da sua doméstica, e falaram, não vou te pagar. Então tem muita gente com um terror tão grande na cabeça que está se esquecendo do mínimo de solidariedade e está se esquecendo que se todo mundo cortar o fluxo do dinheiro, 15 dias que seja, vai ser devastador. Então é o seguinte, sente no dinheiro da maneira que é necessária para você sobreviver, não para ter ganância, não para ter lucro. Não é a hora da empresa que está bem pensar, nossa, como eu melhoro a minha margem para daqui 1, 2, 3 anos. Porque se as pessoas não tiverem um jogo justo, no mundo dos esportes tem aquela expressão, né? Fair play, jogo justo. Se as empresas não tiverem um fair play agora, a gente vai abalar muito a nossa economia. E a economia, ela funciona muito em cadeia. Se a My Place Office, por exemplo, quebrar, isso vai afetar os funcionários, vai afetar a família dos franqueados, a família do André, vai afetar toda a rede de clientes, vai afetar N coisas. É muito um efeito cascata, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, se a sua empresa tem condição de honrar parte da folha, de honrar alguns fornecedores, especialmente os pequenos, faça isso, tá? Então, estou falando aqui em relação a custos para as empresas que estão melhor para passar essa crise. As empresas que estão na UTI empresarial, realmente você vai ter que reduzir o máximo de despesa. Quando a gente fala você vai ter que fazer um processo de revisão. E a revisão, ela tem 3 possíveis saídas, né? Ou você prorroga, ou você corta, né? Ou você prorroga, ou você corta, barra, elimina, ou você reduz aquele custo. Então, você vai ter que pegar no teu sistema financeiro, não sei se você usa o Conta Azul, QuickBooks ou um RPzinho, não sei se você usa planilha, não sei se você usa papel, não importa o método, mas você tem que revisar item a item da sua estrutura de custos. Todas as suas linhas de custos têm que ser revisadas para as duas empresas, quem vai para o hospital empresarial e quem não vai. Só que quem vai para o hospital é uma situação mais de sobrevivência. Então, esse tipo de empresa vai colocar sobrevivência mais forte do que a solidariedade. O outro tipo de empresa já vai equilibrar um pouco mais solidariedade e sobrevivência. Então, para mim, tem esses 2 grandes grupos de empresa em relação a fluxo de caixa nesse momento, e quem precisa realmente sentar a bunda no caixa, faça isso, mas só faça isso se você realmente precisa. É hora de nós, empresários, a gente também dar um show para a sociedade, como muitas empresas vêm dando, como a doação de álcool gel da Ambev, iniciativas de várias grandes empresas, enfim, que eu não vou ficar citando aqui, mas é a hora de nós, empresários, também mostrarmos a nossa solidariedade para os colaboradores e para a sociedade, né? Então, o meu recado é, faça aquilo que você pode, com os recursos que você tem, com o bolso que você tem, né? Tem que haver um equilíbrio aí entre solidariedade e sobrevivência. E lá nessa conversa do Paulo Guedes com a XP, né, ficou muito claro que vai sair durante a semana que vem a possibilidade de reduzir salários, reduzir a jornada. Então, se a sua empresa está precisando, o que eu sugiro? Espera sair essa medida, porque aí você vai combinar essa medida de redução de jornada e salários dentro de um bom senso que você realmente precisa, você vai combinar isso com a linha de financiamento, né? Então, vamos lá, se você reduzir, vamos colocar aí 30% dos seus salários, e você conseguir lá a linha de financiamento para pagar os próximos 2 meses da folha de pagamento, em 39 meses, sendo 6 meses de carência e 36 meses de pagamento, com uma taxa de 3,5% de juros ao ano, você vai ter aí uma grande manobra, uma excelente manobra em relação ao custo da folha de pagamento nos próximos 2 meses. E eu acredito e peço a Deus e torço por isso, que a partir de 90 dias, então lá em junho, eu acredito que a gente vai estar já com um bom nível de atividade econômica. Você vai estar vendendo igual você estava vendendo em janeiro, em fevereiro,
no ano passado? Provavelmente não. Mas talvez você vai estar vendendo entre 50% a 90% do que você vendia. É muito melhor do que 0%, 5%, 10%, 20%, 25%, que é o que essa janela de 0% a 25% é o que 99% das empresas estão conseguindo agora. 99% das empresas estão conseguindo faturar de 0% a 25% daquilo que elas comumente faturavam. Né? E o horizonte, há uma semana atrás, era voltar esses 50%, 90% das suas vendas em agosto, em setembro, em outubro. Então, isso veio para junho. É claro que no atual cenário, tudo é muito volátil e o que eu estou dizendo aqui pode ficar melhor a partir de amanhã ou pode ir por terra abaixo, por água abaixo a partir de amanhã, porque tudo vai depender da proliferação do vírus. Por isso que nesse momento é muito importante que a gente tenha muito rigor e seriedade com a crise de saúde e que você fique em casa, que você minimize o máximo possível, assim, de maneira severa, né, o contato social e qualquer possibilidade de transferência ou contaminação. Nesse momento, isso é muito importante, porque se a gente achatar a curva, isso vai dar confiança para os governos irem liberando cada vez mais a economia. E quando as coisas voltarem parcial, temos que ter muita consciência que não voltou ao normal. Teremos que ter muito cuidado com os colaboradores, com os clientes e respeitar muito todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas o fato é, hoje, além de ver uma luz no final do túnel, essa luz me parece que ela está forte e me parece que existe um caminho para a gente chegar do outro lado do túnel ou um caminho para a gente chegar do outro lado da margem em termos de estratégia, né, que a sociedade pode adotar, que os governos podem adotar, que é o isolamento parcial e também aí as medidas que o governo está tomando. E aí também uma leitura que eu faço do que o Paulo Guedes falou, e é muito importante eu trazer esse contexto atual para vocês de uma maneira propositiva, inteligente, balanceada. Gente, aqui eu não estou sendo nem muito otimista e nem pessimista, eu estou realmente calibrando aqui a minha fala, né, com sim uma perspectiva positiva, mas com bastante senso de realidade, tá bom? Então, é importante você ter essa perspectiva real, positiva, daqui para frente, para você realmente ter mais atitude e você conseguir dar o seu melhor durante esse cenário tão desafiador e passar pelas 5 fases que eu vou falar daqui a pouco. Bom, o governo vai injetar, já injetou, né, já aprovou, né, medidas que vão injetar 750 bilhões de reais de liquidez nos próximos 3 meses, como, por exemplo, o diferimento do Simples, o diferimento do FGTS. A palavra diferimento significa postergação. Então, o Simples vai ser pago no segundo semestre, o FGTS vai ser pago no segundo semestre. O governo vai dar R$600 durante 3 meses para 3 milhões de autônomos. Então, essas medidas, elas vão injetar, né, 750 bilhões de reais de liquidez nos próximos 3 meses. Qual a leitura que eu faço, tá? Isso não são palavras do Paulo Guedes. No ano passado, o Brasil produziu 7,3 trilhões de reais de riqueza. Ou seja, o nosso PIB foi 7,3 trilhões de reais. Então, 750 bilhões de reais equivale a 10% do PIB do ano passado. Então, o governo está vindo e colocando 750 bilhões nos próximos 3 meses, que é 10% do PIB do ano passado. Adicionando a esse racional aqui de estarmos injetando 10% de um ano nos próximos 3 meses para mitigar a crise, para dar mola, para dar propulsão para a economia, um racional adicional paralelo é esse aqui, ó. Um ano tem 12 meses. Então, um mês equivale a aproximadamente 8% de um ano. Se o governo está pondo 10% do PIB do ano passado na economia nos próximos 3 meses, e um mês significa 8% de um ano, a leitura que eu faço é que o governo vai pôr aí em torno de 1 mês e 10 dias de liquidez na economia. O período no qual vamos ficar totalmente parados é em torno de 30 dias. E é claro que quando a gente vir para o isolamento parcial, né, a atividade econômica ela não vai estar tão pujante, tão pulsante como estava.
Então, nós vamos ter aí uns 3 meses de impacto econômico, a leitura que eu faço. E o governo veio e mitigou isso em 1 mês e 10 dias, vamos colocar. Então, sim, esse ano o PIB vai ficar negativo, né? Saiu um relatório do Itaú, do mercado de ações, onde o Itaú, na sexta-feira, trouxe uma previsão de 0,7% do PIB negativo. Essa previsão ela foi um pouco criticada, onde alguns especialistas disseram que foi subestimado, que esse PIB, na verdade, ele vai dar -2, -1,5, tá? Eu não sou economista, mas eu sou muito bem informado, muito bem relacionado, converso com muitos economistas, inclusive o Ricardo Amorim. Eu acredito que o nosso PIB vai ficar em torno de -1% negativo, um pouco menos ou um pouco mais. Marcos, o quanto isso é grave, o quanto isso é severo? Para você ter aí uma comparação, no governo Dilma, em 2015 e 2016, o Brasil amargou 2 anos consecutivos com o PIB acima de -3% negativo durante 2 anos seguidos. Então, assim, é ruim, é péssimo, mas nós já tivemos cenários muito piores de PIB negativo. E também, Paulo Guedes disse ontem, né, e aí palavras dele, e eu confio muito no trabalho do ministro, é realmente um profissional extremamente competente, técnico, um grande comunicador, sabe montar a sua equipe, um grande líder, me inspiro muito nele. Paulo Guedes também disse que, ele usou essa expressão aqui, ó, o Brasil está apontado para cima. E no ano que vem a nossa economia vai estar forte. O único ponto que é bastante importante, que gera uma certa dúvida do quanto estaremos fortes no ano que vem, é a necessidade de passar a reforma administrativa e a reforma tributária. Só que ele também disse que vê os parlamentares mais unidos, mais coesos. Eu também acredito nisso, porque frente a esse caos, essa grande crise mundial, frente a esse inimigo maldito e invisível que é o coronavírus, eu acredito que as pessoas elas vão ter mais união, elas vão transcender, elas vão ter menos ego. Apesar, né, da certa briga política que está acontecendo e sempre vai acontecer, isso é natural da democracia, né? O que às vezes as pessoas não percebem é o seguinte: a democracia são pontos de vista conflitantes para chegar numa decisão que se imagina que é o melhor para o bem-estar comum. Isso faz parte da democracia, é por isso que a gente tem a troca de governos. Então, o debate, o barulho, ele faz parte, né, dessa sistemática democrática. Então, se passarmos a reforma administrativa e a reforma tributária, e o Paulo Guedes diz que ele é muito confiante que vai passar, porque isso já estava muito bem encaminhado, o Brasil, no ano que vem, na minha opinião, pode fazer 3, 4, 5% de PIB. O Itaú, nesse mesmo reporte que eu falei para vocês, onde ele preveu 0,7% de PIB negativo esse ano, ele também fez uma previsão de um PIB positivo de 5,5% no ano que vem. Tá? Eu acho um número alto, mas acredito que entre 3% a 5% vai fazer sim. E para você ter uma ideia, um paralelo, a última vez que o Brasil fez um PIB positivo acima de 5% foi em 2010. Ou seja, teremos um ano que vem extremamente pulsante, uma economia aí bastante vívida, bastante intensa. Agora, esse é o cenário no qual eu estou trabalhando e tomando até as minhas decisões de investimento. Então, por exemplo, meu portfólio de investimento, né, ele já derreteu 14%. Eu já perdi aí acima de 7 dígitos de reais, né? Mas eu estou mantendo meu portfólio de investimento. Eu não saquei meus fundos de ações, eu não saquei ações, eu não saquei meus fundos multimercados, porque eu acredito que em 12 meses, ou no máximo 18 meses, a Bolsa volta a bater algo em torno de 100 mil pontos, que é o patamar que ela estava. Então, para mim, é melhor manter e recuperar o que eu perdi em 12 a 18 meses do que realizar o prejuízo. Então, eu estou te dizendo aqui a leitura na qual eu estou tomando as minhas próprias decisões. Gente, eu posso estar sendo muito assertivo e acredito que sou, porque eu estou realmente muito bem informado, muito bem conectado, muito bem relacionado, né? Faço, por exemplo, parte do Conselho do Brasil 200, que é um movimento apartidário, né, de ação política que foi muito importante, por exemplo, na reforma da Previdência.
O presidente do Brasil 200 é o Gabriel Kanner, que ele é da família controladora do Grupo Guararapes, que é da Riachuelo, do Flávio Rocha. Esse movimento foi fundado pelo Luciano Hang, pelo Flávio Rocha, pelo João Apolinário. Eu sou um dos donatores e faço parte do conselho. Então, eu tenho me relacionado com pessoas bastante sensatas, pessoas que realmente estão também trazendo as informações que de fato devem ser consideradas de fora, né? Então, eu acredito que aqui eu estou tendo uma visão assertiva, mas eu posso estar muito errado, tanto para menos quanto para mais. Eu gosto muito de calibrar a minha visão no meio, né? Tem os mais otimistas e tem ali os mais pessimistas. A minha visão aqui, eu vejo que é uma visão de meio e é uma visão na qual eu estou tomando as minhas decisões de investimento. Então, para mim, não vai ter apocalipse, não vai ter Armagedon, não vai acabar o mundo. Eu mandei mensagem para minha corretora de imóveis falando assim, Fernanda, não tem ninguém desesperado vendendo apartamento pela metade do preço, porque eu compro. Porque para quem está capitalizado, a crise é uma oportunidade de investimento. E isso tem a ver com as empresas que estão com caixa melhor agora. Você que está com caixa melhor, fortalece a sua parceria com alguns, com pessoas da sua cadeia, né? Faça um bom negócio, onde você vai ter um desconto, mas você vai também antecipar um dinheiro. Gente, o dinheiro precisa circular. Porque é o que eu falei, se todo mundo para de distribuir essa nota de R$100 aqui, a riqueza econômica, o PIB, para de ser produzido. E aí, né, a gente vai ter muitas pessoas passando fome, a gente vai ter o governo sem dinheiro para lidar com a saúde, para lidar com a segurança pública, e aí realmente a gente tem um cenário extremamente catastrófico, né? Então, eu estou passando aqui para vocês a minha tese de cenário, onde eu estou tomando as minhas decisões, onde eu estou fazendo alguns investimentos, onde eu não realizei o prejuízo do meu portfólio de investimentos, porque eu acredito que no ano que vem o Brasil vai bombar. E ao fazer isso, falando o que eu estou fazendo, eu tô te dizendo o que eu estou fazendo, né? É a minha pele em risco. Eu não estou te dando recomendação que eu ouvi. Eu estou te falando aquilo que eu estou fazendo. Uma breve história aqui, uma empresa, não me lembro de qual nacionalidade, que produzia helicópteros, estava com um problema que muitos helicópteros estavam caindo. E aí o presidente da empresa teve uma ideia genial, falou, olha, a partir de agora, todo helicóptero que ficar pronto, um dos nossos engenheiros chaves, que está no processo de produção, vai ter que fazer ali 3 voos com helicóptero para testar. A partir do momento que ele implementou essa medida, o índice de helicópteros caiu drasticamente. Por quê? O engenheiro passou a ter a pele em risco. Você tem que aprender com pessoas na internet e com pessoas que falam aquilo que elas estão fazendo. Porque falar o que eu ouvi, sem colocar minha pele em risco, é muito fácil e é muito perigoso e é muito antiético até, na minha opinião. Porque aí você está recomendando algo que, se der certo ou errado para o outro, você se safou, né? Fica fácil assim. Então, esse é o meu construto, essa é a minha percepção, onde hoje está muito melhor do que há 7 dias e a gente tem que, de alguma forma, se alegrar com isso, porque se você tem um cenário, por exemplo, absurdamente ruim, e esse cenário você vai lá e corta o absurdamente, esse cenário agora é ruim ou péssimo, pô, melhorou. E se a gente não tiver doses de ânimo, de estímulo, motivos para sorrir, motivos para seguir em frente, é provável que a gente adoeça emocionalmente ou adoeça mentalmente e piore ainda mais a situação. Tem amigo meu ou pessoas na internet que eu vi postar assim, hoje é aniversário da minha filha e eu não tenho motivos para comemorar. Pô, como assim você não tem motivos para comemorar? Você tem mais motivos ainda para comemorar. Você tem casa, cara, bota uma música, passa maquiagem na cara, brinca com a sua filha, se diverte. Tem gente achando que ter um momento de bem-estar e de aliviar a pressão significa não respeitar o sofrimento do mundo. Pelo contrário, imagine o seguinte, o planeta Terra está com muito sofrimento, muita energia ruim, muito rancor, muito medo. O planeta está com isso. Se você chega com uma energia oposta, você está ajudando a equilibrar, você está fazendo um bem para o mundo. Então, assim, vamos falar agora um pouquinho de vendas, né?
Vendas é o seguinte, nesse atual momento, existem dois caminhos, tá? Ou a sua empresa vai decidir vender, ou a sua empresa vai decidir não vender. Quais são as variáveis que você precisa refletir sobre elas para tomar essa decisão? A primeira variável é aquilo que manda muito mais na empresa do que o próprio dono. Você sabia que na sua empresa tem uma coisa que manda mais que você, manda mais que seus sócios? Essa coisa se chama caixa. Caixa. Tem um amigo meu, especialista também em pequenas empresas, que é o Germano, que ele tem uma frase que eu adoro. Ele fala o seguinte: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. E a Luísa Helena Trajano também, que já foi mentora ao meu lado várias vezes com o meu grupo de mastermind, meu grupo de mentoria. Inclusive, vou soltar um vídeo muito legal com ela na próxima semana no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, eu estou dando muitas dicas, muitas estratégias, muito conteúdo gratuito. Eu, no acelerador empresarial, eu decidi não vender nessa crise, porque eu tenho caixa e condições de somente ajudar os empresários, que é o meu público durante esse momento, né? Em relação a vendas, você vai precisar decidir se você vai vender ou não. A primeira variável que você tem que olhar é caixa. Como o Germano diz, caixa é rei. Como a Luísa Helena diz, não é o lucro, não é a falta de lucro que quebra a empresa, é a falta de caixa. Porque se você faturar muito com um parcelamento médio de 24 vezes e os seus fornecedores forem à vista, por exemplo, você não vai ter caixa, você vai ter lucro no regime de competência, você vai ter lucro contábil, lucro econômico, mas você não vai ter caixa para pagar os seus fornecedores e vai fechar as portas. Então, você tem que olhar para o teu caixa. Se o teu caixa está muito ruim ou desesperador, você precisa usar a estratégia, que a estratégia é melhor pingar do que secar. Aí você vai precisar vender e já vou dar algumas dicas para quem decide vender. Para quem tem mais estrutura de caixa, né, você pode tomar a decisão de não vender, porque também é uma estratégia válida. Por que é uma estratégia válida não vender agora? O consumo está muito refreado. Eu queria vir aqui dizer uma coisa diferente, dizer para você, cara, faz promoção, faz aquilo, fala lá, que você vai conseguir manter 50% das suas vendas. Muito difícil, tá? E, gente, tudo que eu estou dizendo aqui também coloque em contexto. Tudo é contextual. Talvez você tenha um supermercado, seu supermercado está vendendo mais. Talvez você tenha uma indústria de álcool gel, você está vendendo mais. Talvez você tenha uma transportadora que alimenta a rede de supermercados, talvez você está vendendo mais. Então, existe 1, 2, 3% de empresas, né, que estão fora dessa bolha ou fora das minhas recomendações aqui, tá? Vamos colocá-las de ladinho aqui. Não é para elas que eu estou falando. Estou falando para você que está no furacão, que está no caos, que está em meio à crise, que está com risco de morrer ou vai aí amargar muito prejuízo, né? No IBC, que é a outra empresa que eu tenho com o meu pai, que eu sou um dos sócios, nós vamos amargar aí 2, 3 anos de prejuízo, né? Vai ser aí na casa dos 10 milhões de prejuízo. Então, a gente entendeu que a gente vai retroceder a empresa 2, 3 anos. E faz parte, tá tudo bem. Que bom que a gente tem caixa para passar por isso, né? Vamos ter que, infelizmente, fazer vários ajustes? Vamos. Vamos ter que voltar 3 anos? Vamos. Mas que bom que a gente vai conseguir seguir em frente. Tem muita gente que não está conseguindo sair do caos, não está conseguindo sair da loucura, não está conseguindo sair, né, do autoenvenenamento, ou seja, pensamentos negativos, Globo News ligado a 24 horas, atualizando em grupo de WhatsApp. Agora morreu mais um no meu estado, agora morreu mais tanto na Itália. Eu não sei como ainda tem gente querendo saber o tempo todo da Itália. A Itália é outra realidade. É claro que isso cria aprendizado e nós temos que olhar para isso, mas não adianta ficar olhando todo dia o quanto subiu os mortos na Itália. Então, tem gente que está se auto-envenenando, tem gente que não está conseguindo ter autogestão, né? Então, você que está no meio desse caos, é para você que eu estou falando isso agora, tá? Então, ou você vai vender ou você não vai vender. Quais são os prós de não vender? É você segurar a verba de marketing, é você segurar esforço de vendas para um momento onde a sua taxa de conversão, teu ROI, teu retorno sobre investimento vai ser melhor. Agora, você só pode escolher não vender se o teu caixa te permite para tal e se também a tua atividade não é essencial para a vida. Teve uma reflexão que a gente fez no meu grupo de Mastermind, de mentoria, que é o Small Giants,
né? Os pequenos gigantes, são aproximadamente 40 empresas que eu sou conselheiro, empresas de diversas indústrias, logística, indústria de papelão, logística, negócios digitais, franqueadoras, supermercados, e tinha uma rede de franquia, de hamburgueria, que tinha mandado lá no grupo assim, eu decidi fechar porque eu quero preservar 100% dos meus colaboradores. E aí a gente foi conversando, refletindo, e ele chegou numa própria conclusão que é o seguinte, espera aí, as minhas hamburguerias estão todas em cidades pequenas, e será que não vai fazer falta para a pessoa pedir um sanduíche, para ela ter um momento de felicidade, fazer a família feliz? Quando ele refletiu sobre isso, ele viu que é muito importante ele continuar funcionando. Aí ele partiu para o delivery. Então, assim, não vender é só se você tiver caixa e se você realmente não estiver sendo egoísta com a sociedade. Porque tem empresa que tem que estar funcionando mais a todo vapor ainda. Tem uma rede de 5 supermercados lá que o dono não está vivendo. E não é, por exemplo, álcool gel, ele não pôs mais margem, nada disso, mas é para servir a população. Agora, você que tem que vender, você que vai adotar a estratégia, é melhor pingar do que secar? Algumas dicas, algumas diretrizes para você. Primeiro, ataca a sua base de clientes. É muito mais fácil vender para o mesmo cliente do que vender para novos clientes, né? Então, cria produto, oferece combo, faz promoção, cria garantia, cria um serviço adicional, seja criativo, né? Tem aquele velho clichê, que eu adoro clichê, porque o clichê é o óbvio, e o óbvio é que dá resultado. Eu acredito que assim, pessoal, o sucesso ele não tem fórmula, mas ele deixa pistas. E eu tendo construído uma empresa, junto com meu pai, que faturou mais de 100 milhões no ano passado, né? Me tornando aí uma das referências em gestão para pequenas e médias empresas. Hoje tem empresas que investem 150 mil reais para ter, né, o meu papel de conselheiro e mentor durante um ano, junto com elas. São poucas horas por mês, poucos encontros por ano. Então, com essa credencial, né? Com essa credencial, porque eu não estou falando isso para me gabar, estou falando isso para me dar uma credencial para te falar o que eu estou falando aqui. Uma das grandes pistas que o sucesso deixou para mim é assim, faz o óbvio. Faz o óbvio. O óbvio feito com consistência é o que leva a maioria das empresas à excelência. E nessa crise tem um clichê, tem um óbvio que você tem que usar. Na crise, corta o S e crie. Fertilize a sua criatividade, entendeu? Corta o S, porque a palavra crise, você olha para ela, ela bloqueia o nosso cérebro. Então, você tem que cortar o S e começar a pensar dentro, fora, do lado, embaixo e em cima da caixa. Eu brinco, não é só pensar fora da caixa, é pensar dentro, é pensar da direita, da esquerda, embaixo e em cima, pensar 360, pensar horizontalmente, pensar verticalmente. Começa a se questionar o que eu posso fazer, qual é o meu plano de ação, para onde eu vou caminhar, de que maneira eu vou vender, será que vale a pena vender? Ah, não, eu preciso vender. Se você precisa vender, ataca a base de clientes. Tem muitas empresas que estão aí impossibilitadas, né, de entregar o teu produto, entregar o teu serviço. E aí, uma possibilidade é você vender a entrega no futuro. Então, tem uma empresa de pequenos eventos aqui no condomínio onde eu moro, em Goiânia, na Aldeia do Vale, que eles sempre fazem churrasco para mim, né? E para vários moradores aqui, enfim, jantares também, tudo mais. E aí, ele me ligou pedindo ajuda, falou, Marcos, todos os eventos foram cancelados, eu preciso de ajuda. A gente foi lá, negociou, né? Eu paguei para ele 10 eventos antecipados e ele vai me entregar 15 eventos durante o segundo semestre do ano que vem. Então, eu fiz um bom negócio e ajudei ele. Então, você pode buscar vender o futuro. Você pode fazer a venda 2 em 1 se você presta serviço. Você é uma massagista. Aqui estou dando exemplos para fertilizar a sua criatividade, tá? E, gente, todos nós somos criativos. A criatividade é uma tecnologia natural que vem incorporada ao ser humano. Tem gente que pensa, eu não sou criativo. É sim, todos nós somos criativos, não tem como não ser. Assim como todos nós temos razão e emoção, tem gente que pensa, eu não sou emocional. É sim, pode ser que você fique mais na sua racionalidade, mas você também tem a sua emoção.
Então, pode ser que você fique mais na sua lógica, mas você também tem a sua parte criativa. Então, convoca essa parte criativa agora, tá? Ataca a base de clientes e um outro óbvio é o seguinte, é o online. Tem que vender online, tem que fazer delivery, tem que ter atendimento no WhatsApp, tem que pôr e-commerce. Pô, não consigo correr para pôr e-commerce no ar. Vende no Mercado Livre, vende no Magazine Luiza, arruma marketplace. Se você não conseguir fazer nada e ainda precisar gerar caixa, cara, faz uma parceria com alguma empresa e vende o produto ou serviço dessa empresa que tem maior probabilidade de conversão agora na sua base de clientes. Então, talvez você está lá numa cidade pequena, que realmente ninguém vai comprar o que você tem a oferecer, mas tem um restaurante com delivery na cidade. Liga para o dono do restaurante e fala, cara, dá 5% de desconto para os meus clientes que eu vou vender a entrega do teu produto. E é o seguinte, aí você repassa uma comissão de 20% para mim, porque quem precisa gerar caixa, pingar é melhor que secar. A única coisa que você não pode fazer, pelo amor de Deus, é fazer o que 80, 90% das pessoas estão fazendo. Buscar atualização de minuto em minuto ou a cada 30 minutos sobre o coronavírus. Quantos morreu? Quem não morreu? O que o governo fez? O que não fez? Você precisa usar a regra 80-20 ao seu favor, não para se envenenar. Então, é no máximo 20% do seu tempo, no máximo, vou pôr em caixa alta, tá? No máximo 20% do seu tempo que você vai se atualizar sobre crise, sobre coronavírus, sobre medidas do governo. 80% do seu tempo tem que ser produtivo, tem que ser propositivo, tá? E se ocupar é diferente de produzir. Tem muito empresário que está chegando no final do dia cansado, mal, estressado, mas aí você vai ver a rotina dele durante o dia, ele não produziu nada, porque ele ficou meia hora ali, meia hora caminhando, 1 hora discutindo com a família, 3 horas na Globo News, depois ficou ali assistindo 2 lives nas redes sociais. Gente, pode ver live, mas não 6 lives por dia. Porque live no Instagram, ela é informativa e ela tem conhecimento, mas ela não tem método. Grande parte do teu tempo agora, consumindo conteúdo e informação, tem que ser fazendo cursos. Você tem que aproveitar essa crise para afiar o machado, para sair do outro lado da margem do rio mais pronto, mais preparado. Então, por que curso? Porque curso tem método, tem metodologia. Porque só conhecimento e informação solta, sem estrutura, ela não te dá novas habilidades, novas competências. Ela te ajuda a se manter informada, é extremamente positivo, mas o conhecimento metodológico, ele te ajuda muito mais a implementar, a agir. E é o fazer que vai te gerar resultado, né? Eu tenho uma frase que é o seguinte, sábio não é aquele que sabe é aquele que faz. Se você ficar 10 horas por dia somente vendo live, vivendo informações soltas, e não usar disso para criar plano de ação, para melhorar a gestão financeira da tua empresa, para desenhar estratégias de vendas, esse conhecimento não está agregando nenhum valor na sua vida, nem da sua família, nem dos seus colaboradores. Tá? Para a gente fechar aqui, é o seguinte, para mim, toda pequena empresa, na verdade, é uma gigante. Deixa eu te explicar por quê. Toda empresa tem um propósito. Por mais que você não tenha a sua declaração de missão, por mais que você tenha começado o seu empreendimento, o teu negócio por necessidade ou por dinheiro, deixa eu te falar uma verdade nua e crua. Toda empresa tem propósito. Toda empresa serve uma causa, toda empresa tem um papel na sociedade. Toda empresa gera emprego, gera renda. Mesmo que você seja um exército de um só, um exército de 5 ou de 10, ou de 100 ou de 1000, quando você paga o teu fornecedor paga a folha de pagamento. O teu fornecedor coloca alimento dentro de casa e os funcionários dele também. Quando você vende para o teu cliente, você remunera os teus funcionários, você está ajudando as pessoas a comer, você está ajudando as pessoas a realizar ações, você está pondo alimento dentro da sua casa. Então, isso é algo maior que o dinheiro. Não tem problema ganhar dinheiro. Eu amo dinheiro, sou aí muito focado em gerar dinheiro. Mas o dinheiro não é o fim, ele é o meio, né? O fim do teu negócio é um propósito, é uma causa. Quando você vende o que você vende, não é sobre o produto ou o serviço, mas é sobre o que o teu produto e o teu serviço está gerando.
Quando uma empresa de brinde me vendeu essa caneca aqui, não é só uma caneca, é a materialização do meu sonho, é a materialização de 13 anos empreendendo, é a materialização de milhões que eu já investi em cursos, consultorias, enfim, para criar o método acelerador empresarial. E eu me sinto bem, eu tenho orgulho de beber água nessa caneca. Essa empresa que me vendeu essa caneca me faz um bem danado praticamente todos os dias. Me fazendo bem, eu tenho mais energia, mais motivação, eu agrego mais valor para mais empresas. Essas empresas crescem, geram mais emprego, geram mais renda, melhoram seus produtos. Então, independente do que você faça, isso faz parte de uma grande engrenagem que é o mundo, que é a sociedade, que é o nosso Brasil. Então, a sua empresa tem propósito. E quem tem propósito tem grandeza. Tem grandeza. Então, talvez você seja não somente um pequeno, mas um pequeno gigante. E assim como Davi venceu Golias com a sua astúcia, até me arrepio, ó, com a sua agilidade, com a sua perspicácia, com a sua estratégia, com a sua coragem, com a sua fé, assim como Davi venceu Golias, eu acredito que você, pequeno gigante, pode e vai vencer essa crise. E eu te convido a acreditar nisso. E eu te convido a lutar por isso. Tempos de guerra, que é o que nós vivemos, e a guerra agora é contra um inimigo comum de toda a humanidade, esse inimigo invisível e maldito, que é o coronavírus. Tempos de guerra exigem heróis. E eu te convido a ser um herói brasileiro, a ser um herói empreendedor, levantar a cabeça, seguir em frente e fazer o seu melhor. Então, vamos que vamos, pequenos gigantes, vamos vencer essa crise. Você é capaz e você também acredita que é capaz, senão você não estava aqui me ouvindo agora. Obrigado por ter me ouvido. Vou estar aqui nos próximos minutos respondendo dúvidas, interagindo com alguns de vocês. Gratidão e vamos que vamos. Força! Obrigado, hein, Marcos? Inspiradoras as palavras aí. Todo mundo certamente se sente muito mais energizado, vamos dizer assim, para passar pelo rio que a correnteza melhorou, mas ainda existe, né? Mas isso ajuda muita gente. Ó, a gente separou umas 10, 11 perguntas. Eu acho que tem, se for uns 20 minutinhos, você acha que dá para a gente fazer um bate-bola aí, uns 20 minutos? Então tá bom. Então vamos lá, estou à posição. Nós separamos umas 10, 11, mas a gente pode ir vendo, se estender demais, a gente corta alguma. Pode ser? Tranquilo, mas eu estou à disposição aqui. Se precisar de 30, 40 minutinhos, a gente vai. Tá bom. Então vamos passar elas todas, então, porque não é todo dia que a gente tem esse privilégio. Se eu pudesse adotar 3 medidas práticas no meu negócio para ele sobreviver a isso que estamos vivendo, o que eu poderia fazer? Em 3 medidas. O primeiro é a autogestão. Então, coloca roupa para trabalhar todos os dias. Tem muito empresário em casa que fica o dia inteiro de pijama. Coloca roupa para trabalhar. Arruma um local de trabalho. Se não tem um cômodo na sua casa, vai ser o teu quarto. De noite você dorme, de dia você trabalha. Tem muito fornecedor, parceiro, empresário que eu ajudo, que eu estou fazendo call, de repente passa criança, passa cachorro, passa papagaio. Eu te pergunto, numa reunião na empresa ou visitando um cliente, acontece esse tipo de situação? Não. Então, autogestão. Por quê? Você é a grande força motora desse negócio. Você tem que estar bem. Então, esse é o primeiro grande ponto, tá? Tira a TV da tomada, gerencia o teu tempo, imputa na tua mente coisas boas. Isso não significa ser alienado à realidade, não. Significa usar a realidade da melhor maneira possível. Então, se você tem autogestão, você vai até conseguir liderar melhor em tempos de crise e injetar serenidade, paciência e entregar e gerar esperança para os seus colaboradores, tá? Autogestão. Segundo ponto, realmente, é a redução. Pelo teor da pergunta aqui, me parece realmente uma empresa que está ou vai para o TI empresarial, né? Que, como sobreviver esse momento? Segundo, é ter uma redução absurda de caixa, ou de custo, né? De despesa, custo e despesa. Então, renegocia item a item para eliminar, ou para postergar, ou para reduzir custos. E o terceiro ponto é gerar caixa. Gerar caixa tem a possibilidade de atacar as vendas, atacar a base de clientes, vender online, vender no futuro, vender para entregar o produto ou serviço no futuro. Porque basicamente o que dá para fazer em vendas agora é isso, tá? Atacar a base de clientes,
posicionamento, vendas online, marketing digital e vender futuro. Então, a entrega do produto ou do serviço no futuro. E para isso, você vai ter que ser mais agressivo nas condições, você vai ter que fazer uma oferta mais irresistível. E lembra que isso tem um efeito colateral. Se, por exemplo, você vende esse pincel a R$10, né, é o teu ticket médio padrão antes da crise, e na crise você começa a oferecer ele a 5, você vai gerar caixa. Porque, ao contrário do que muita gente fala, ninguém está comprando nada, isso não é verdade. O consumo está refreado. Mas eu conheço empresa que está mantendo 30%, 20%, 60% do volume de faturamento. Né? Então, não é que o consumo está zerado, ele está altamente refreado. Então, as pessoas estão mais receosas de gastar, mas frente a uma boa oportunidade, elas gastam. Me oferece um carro pela metade do preço do valor de mercado, vê se eu não compro. Eu compro, só me mandar um direct aí. Então, né? Mas aí, Marcos, eu vou realmente sacrificar o meu carro por um preço baixo. Vai, campeão, mas você não tem que sobreviver. Quando a gente tem que sobreviver, tem que fazer o que tem que ser feito. E tem que ficar grato por conseguir liquidar alguns ativos para poder gerar caixa. Agora, lembra, quando você queima estoque e reduz o teu preço pela metade, ou o que você achar que é coerente com o momento para conseguir vender, isso cria um efeito colateral negativo no médio e longo prazo. Porque quem pagou R$5 nesse pincel não vai querer pagar 10 de novo. Pode pagar até 7, 8, 8,50, mas 10 de novo não vai ser fácil. Mesmo com o argumento, eu estava na crise, tá bom? Então, tenha noção desse efeito colateral quando você reduz o teu preço, tá? Mas, se tem que sobreviver, tem que gerar caixa. Quais são as maneiras de gerar caixa? Vendas, estratégia pingar melhor que secar. Outra dica bastante prática é o seguinte, você pode trazer um sócio investidor para o seu negócio, tá? Tem 3 empresas que eu estou avaliando de entrar como sócio investidor, colocar uma grana para passar por esse momento que eu acredito no negócio no médio e longo prazo. 3 startups. Então, trazer um sócio investidor é uma forma de gerar caixa. Porque para sobreviver eu preciso de caixa. Caixa é o oxigênio da empresa. Caixa está para a empresa, assim como o oxigênio para o ser humano. É inegociável, né? Se eu procurar aqui parar de respirar, sei lá, 5, 10 minutos, não vai dar, vou morrer. Então, caixa é inegociável. Se eu não tenho caixa, eu tenho que fazer os sacrifícios necessários para gerar esse caixa. Reduzir preço, queimar estoque, pingar melhor que secar, vender, trazer um sócio investidor. Trazer um sócio investidor é uma maneira de você capitalizar, ter um parceiro estratégico no médio e longo prazo. Você vai vender a tua empresa num preço bom? Não vai. A empresa está sendo ameaçada, mas entre ela morrer e ela continuar no futuro, né, com você pondo um pouco menos de grana no bolso no médio e longo prazo, cara, é uma opção muito melhor. E a outra maneira é realmente acessar capital, né, porque para gerar caixa, né, a matemática é simples. Ou eu reduzo a saída de caixa, ou eu injeto dinheiro no caixa. Injetar dinheiro no caixa não é só vendas, é trazer sócio investidor e também trazer capital. Quais são as formas de trazer capital? Bom, liquidar ativos da pessoa física. Carro, imóvel, sítio, moto, coisas que estão paradas em casa. Em casa, por exemplo, é porque eu não preciso, mas eu tenho 2 MacBooks parados aqui em casa que me gerariam 2, 3, 4, 5 mil reais, nem sei. Né? Eu tenho câmera, enfim, mas liquidar ativos da tua pessoa física ou da própria empresa pode ser uma maneira de você gerar caixa. Outra maneira é através de empréstimo, de financiamento. Empréstimo e financiamento, para mim, tem o formal e o informal. O informal é quando eu peço para conhecidos, quando eu peço para família. Tem amigos meus e familiares que eu emprestei capital nesse momento. Então, com uma taxa de juros muito menor do que o banco. Então, às vezes, você tem aí uma pessoa, um amigo, um familiar, e aí eu quero te dar uma dica para pedir ajuda. Não adianta ir lá e mandar direct para o Flávio Augusto, para o Bolsonaro, para o Marcos, porque muitas pessoas, como eu, a gente recebe dezenas de pedidos de financiamento, de dinheiro. Não dá nem para a gente ter um critério, quem a gente vai ajudar, e não dá para ajudar todo mundo. Então, você tem que pedir ajuda para quem te conhece. Assim como a pequena empresa de eventos aqui do condomínio pediu ajuda para mim, que já sou parceiro deles. Assim como eu tenho amigos e familiares que precisam de socorro financeiro e me pediram e eu fui lá e ajudei.
peça ajuda para quem você conhece. Não vai ter um santo salvador, Jorge Paulo Leman, tal, que vai vir com 50, 100, 30, ou 200 ou 300 mil. Agora, pessoas que você conhece, existe um relacionamento, uma confiança, um carinho, uma empatia maior para ir te ajudar. Então, você pode injetar capital com empréstimo ou financiamento. O informal é justamente fora da instituição financeira, tá bom? Tem aí até o limite do limite, que eu não recomendo, mas se não tem opção, tem os famosos agiotas aí no mercado, mas a taxa é absurda, né? Então, isso é só realmente num caso... e aí você tem que tomar cuidado se você não está cavando um buraco ainda maior, né? E o outro caminho são as próprias instituições financeiras. O dinheiro mais barato que tem com a instituição financeira é a antecipação de recebível. Então, se você tem fluxo de caixa com volumes de cartões de crédito, com recebíveis futuros, antecipe e negocie bastante. As taxas dos bancos vão subir muito daqui 2 semanas, 1 mês. Por quê? A gente vai ter uma crise de medo de inadimplência. Então, agora ainda não está tão alto. Quem precisa tomar empréstimo bancário precisa correr com isso na segunda-feira, na terça-feira. Seja de capital de giro, seja com alguma linha de fomento que tem no seu segmento, né? Então, é isso. Sobreviver primeiro, autogestão, tá? Eu não diria que não é nem 3 coisas. Primeiro, autogestão. Porque se eu não tiver resiliência, se eu não for antifrágil, se eu não pegar 80%, 90% do meu dia para planejar, executar, inovar, criar, falar com o banco, falar com o fornecedor, falar com o funcionário, falar com a equipe, se ao invés disso eu ficar lamuriando, eu ficar na Globo News, eu ficar compartilhando mensagens, eu ficar no WhatsApp perdendo tempo o tempo todo, não vou conseguir fazer o segundo. O primeiro é o quê? Autogestão. O segundo é o quê? Cuidar do caixa. Caixa é reduzir a saída ou injetar dinheiro. Injeta com vendas, com empréstimo ou liquidando ativos. Seria isso, André. Tá ótimo. Vamos lá, vamos para mais uma. Eu tenho 7 funcionários e não quero ter que demiti-los. Pensei em reduzir os salários para não perdê-los, mas tenho medo de desmotivá-los. O que eu posso fazer? Uau, boa pergunta. Primeiro, parabéns pelo seu lado humano, né, de não querer demitir. Quanto a isso, eu tenho uma ponderação que é assim: todos nós, empresários, temos que lutar pelo emprego, porque cada pessoa que a gente demite, a gente está prejudicando a economia. Então, sim, devemos ter uma diretriz de não demitir. Por outro lado, temos que ter uma diretriz também de não colocar a sobrevivência em alto risco, né? E a tua solução, ela é ótima. Deixa eu reduzir todo mundo ao invés de demitir alguém. O melhor caminho para você minimizar o impacto disso é ser muito transparente com a tua equipe, tá? Talvez nesses 7 funcionários você deve ter 1, 2 que são os mais influenciadores dos 7. Então, chama eles primeiro, conversa com eles, sensibiliza eles, mostra a situação para eles, tá? E depois, eles, junto com você na reunião com 7, vocês vão chegar ali num consenso juntos. Então, é a hora de ter transparência e a hora de ter muita qualidade na comunicação. E falar com o coração também, falar com o coração. Então, é pegar essas 7 pessoas e falar, olha, gente, a gente, enquanto empresa, a gente é muito grato a cada um de vocês, nossos funcionários, nossos colaboradores que trouxemos nós aqui. A gente está sendo aí abalado por algo que ninguém podia prever, né? Esse inimigo, essa crise de saúde, isso aí, como vocês sabem, impediu as empresas de funcionar. E a nossa empresa, no atual cenário, infelizmente, ela vai morrer. E pode ser que todo mundo, inclusive eu, perca o seu sustento, né? Então, nós precisamos reduzir custos. Sinceramente, passou pela minha cabeça demitir alguém, mas eu acho que isso é muito injusto nesse momento, porque eu não vou me sentir bem demitindo alguém. Então, nós precisamos reduzir custos. Não dá para honrar essa folha de pagamento na íntegra que a gente tem. Não dá, não dá. A gente vai morrer ou a gente vai se enfraquecer tanto que a gente não vai conseguir competir na retomada. Então, assim, todos nós estamos ameaçados, inclusive eu. O que vocês sugerem? Me ajuda. Joga pro time, entendeu? Acredito que nesse momento, pelo menos os meus funcionários, muitos chegaram a dizer
que, ó, me coloca de férias, eu vou continuar funcionando, eu topo ganhar menos. Tem muitos que tiveram essa atitude. Claro que quanto mais a pessoa tem um nível de renda maior, mais ela tem condição dessa flexibilização. E aí você vai ter que encontrar junto com o time um racional, mas já pense esse racional antes, que é, por exemplo, uma solução que você pensa que talvez lá na conversa, né, online ou juntos, enfim, de preferência online, principalmente agora, né, que é muito crítico, ou no telefone, principalmente agora, vai ter em algum momento ali da conversa que você vai ter que jogar. Gente, o que vocês acham de reduzir 50% de todo mundo, então? Porque aí ninguém perde, a gente fica assim durante 3 meses, vocês ajudam a empresa e a empresa honra o emprego de todo mundo. Né? E é porque realmente a gente precisa. O que vocês acham? Então é um momento de diálogo, é um momento de parceria, é um momento de alinhamento, e é um momento de você ter, independente se é 7, 20, 50 ou 100, de você ter pessoas-chave que são fortes influenciadores do grupo, de você primeiro trazer elas para o seu lado. Tá? Porque na hora que virar lá o zoom, 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 o grupo de WhatsApp que eles têm, nossa, o Marcos falou para reduzir os 50%, porque sempre tem uma laranjinha podre, né? Nossa, o Marcos falou para reduzir 50%, a empresa é gananciosa, não sei o que, lá. Vai vir esse apoiador e falar, não é assim, não é bem por aí. A empresa, na verdade, ela está tendo uma atitude nobre de segurar todo mundo. Seria muito mais fácil ir lá e demitir 5 e ficar ele mais 2, quem sabe quando a economia vai retomar, né? Então, eu, né, procuraria envolver essas 1, 2 pessoas mais fortes com o grupo, depois falaria com todo o grupo, já teria na minha mente 1, 2, 3 opções para jogar para o grupo, e num diálogo, num consenso, né, você fazer que a sua decisão, que provavelmente é a melhor para a empresa e para eles, seja a decisão decidida, mas isso não veio de você, isso foi, na conversa com todo mundo. Se lá tiver um quebra-pau e tal, não tiver um consenso, você vai falar, gente, eu ouvi todo mundo, eu agradeço todo mundo, é um momento difícil para todos nós, eu vou pensar de hoje para amanhã, eu vou orar, vou pedir para Deus, eu vou ouvir meu coração, minha razão, e amanhã eu vou vir com aquilo que eu acho que é a melhor resposta para vocês e para a empresa. Porque mesmo que você chegue com a palavra final, mas você envolveu todo mundo para falar, isso suaviza muito a informação, a notícia. Porque não foi só você. Você vai falar com base no que todo mundo falou, pensando o melhor para vocês e o melhor para o negócio, a gente vai fazer assim, tá? Então, é isso. Argumentar, dialogar e comunicar com bastante qualidade, com o coração, mas também com a razão. Maravilha. Vamos mais uma. Marcos, qual o seu porquê de todos os dias? Acho que quer dizer o porquê que você acorda, trabalha e vive todos os dias. Legal. Eu digo que a minha fonte inesgotável de energia, de aspiração, de atitude, né? Porque tem muita gente me acompanhando no Instagram. Eu criei também um canal no grupo do Telegram. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, André, porque é um convite que não tem custo e vai ajudar muito a sua empresa a passar nessa crise, é entrar no meu grupo do Telegram. Tem o link na minha bio do Instagram, 100% gratuito. E todos os dias eu mando lá dicas, estratégias. Ontem, quando acabou o posicionamento do Paulo Guedes, eu já gravei um vídeo exclusivo para lá. Então, entra no meu canal do Telegram. Bom, eu digo que tem 2 P's para você ter uma energia constante, para você ser mais inabalável, para você ser 98% do tempo ou 95% do tempo inabalável, porque nenhum de nós somos 100% do tempo inabaláveis, né? Quais são esses 2 P's? É o seu porquê e o seu porquê. E eu acredito que o porquê, ele é muito mais resultante do seu porquê. Então, hoje, o meu porquê, ele é, em primeiro lugar, né, pela minha esposa, minha companheira de vida, minha sócia. Ela me fez evoluir tanto, porque eu tinha tantas falhas, e ainda tenho tantas falhas, mas a minha cabeça era tão pequenininha para certas coisas. Eu era um pouco machista,
eu era muito severo em algumas opiniões. Não gosto de comer disso, de comer isso, mas nunca tinha experimentado. Eu era muito bruto com os meus funcionários. Então, ela me ajudou a deixar minha mentalidade muito mais completa. Ela me tornou um ser humano melhor. Então, por ela, todos os dias eu procuro de alguma forma dar o meu melhor. Aí tem os meus pais que me deram a vida, tem a avó, tem a minha cachorrinha agora, que eu tenho uma filhinha, que é a Chloe, até fizemos no Instagram dela, vou fazer um merchan, @auauchloe, né, CHLOE, Chloe, auauchloe. Tem os meus funcionários, tem os meus clientes. Então, quando eu lembro das pessoas que eu amo, quando eu lembro das pessoas nas quais eu tenho que servir, quando eu lembro das empresas que eu confio, os empresários que eu treinei, os empresários que investem uma grana muito relevante para estar no meu grupo de mastermind, os Small Giants, olhando para o para quem, o meu porquê toma força, né? E o meu porquê é fazer o mundo melhor de alguma maneira, um instrumento que eu encontrei para isso é empreender e ajudar outras pessoas a empreenderem melhor. Porque, para mim, tem duas únicas coisas que vai fazer o Brasil ou qualquer país um país melhor, um país mais justo, tá? É o empreendedorismo e a educação. O resto é acessório. O resto é acessório. Quando o Brasil, de fato, priorizar um ambiente melhor para as empresas performarem, micro, pequena, média e grande, quando o Brasil, de fato, tiver um ecossistema de educação de altíssima qualidade, esse país vai ser outro mundo. Então, muito do meu porquê também é o empreendedorismo e é a educação, porque são dois veículos aí que vão ajudar o país a ascender muito. E eu digo que eu sou uma pessoa também apaixonada pelos lugares onde eu nasci. Então, eu amo a cidadezinha de Doverlândia, que é no interior de Goiás, que é onde eu nasci, né? Igual a gente fala aqui no Goiás, gente, é uma currutela, que deve ter hoje em torno de 10 mil habitantes. Eu vou lá todos os anos, ver meus avós, ver meus primos, andar pela cidade, ir para a roça, sabe? Visitar minha mãe. Eu amo Doverlândia. Doverlândia fica em Goiás. Eu amo ser goiano. Sou comedor de piqui, de pamonha, eu puxo o R mesmo, porta, porteira, portão, não tô nem aí. E Goiás fica onde? Goiás fica no Brasil. Então, eu amo o Brasil. E, para mim, o melhor e mais produtivo e mais eficiente caminho para esse país ser um país com menos desigualdade, com mais abundância, com mais prosperidade, é a educação e o empreendedorismo. E Deus me deu a honra para que na minha trajetória, na minha carreira, né, no meu histórico profissional, eu pudesse construir aí o IBC junto com meu pai, que é a educação que transforma milhares de vidas, e depois de eu ter essa iluminação divina de criar também o acelerador empresarial, que é um conjunto de princípios e métodos para ajudar outras empresas a serem vencedoras, a conquistarem a sua grandeza. Então é isso. Eu filosofei um pouco aqui, André, mas a pergunta do cara também vai no coração, né? Qual o seu porquê? Pô, que pergunta boa, hein? Legal. Marcos, que transformação você acredita que o mundo vai passar depois disso tudo? Né? O que vai passar pelo mundo depois que isso passar? Você acha que vai haver aí uma transformação para todos? Acho que sim, né? Ótima pergunta, viu? Esses clientes seus aí da MyPlace, viu, André? Pô, os caras estão excelentes perguntas, tá? E parabéns aí já, viu, André, pela iniciativa, por se colocar do lado dos clientes, dos parceiros. Poucas empresas estão fazendo isso genuinamente, isso é muito bacana. O mundo vai mudar, com certeza. Agora, as mudanças que vão acontecer, na minha opinião, não são novas mudanças. As mudanças, elas vão ser antecipadas. E aqui eu vou focar o meu discurso para as empresas. Então, algo que vai ser antecipado é a forte habituação digital e tecnológica da população que ainda não era digital e tecnológica. Então, eu estava falando com a minha avó lá de Doverlândia alguns dias atrás e ela falou assim para mim, Marquinhos, você acredita que seu avô pediu um WhatsApp, um celular? E até 30, 60 dias atrás, meu avô, às vezes, via a gente mexendo no celular e falava, isso aí acabou com o mundo, WhatsApp, isso aí...
distanciou as pessoas, não gosta de internet, né? Então, nós vamos ter as pessoas mais tecnológicas e mais digitais ainda, mais rápido. Então, deixa eu dar um dado. Hoje, em torno de entre 10% e 20%, não vou me lembrar o número exato, mas te dá a pequena ordem de grandeza, mas entre 10% e 20% das matrículas de cursos de pós-graduação são EAD. 80% a 90% é presencial. Então, se daqui 10 anos esse número seria meio a meio, 50% em cada uma das pontas, EAD e presencial, isso vai acontecer em 1, 2, 3 anos. Então, essa crise, ela antecipa a habituação de certos aspectos na sociedade e ela também antecipa a evolução do ser humano. Eu não acho que ela vai fazer com que o ser humano tenha coisas que nunca iriam acontecer. Iriam acontecer, mas talvez em 50 anos, em 30 anos. Quer ver um exemplo? Algo positivo que vai acontecer com essa crise. É importante a gente ter uma lente positiva para essa catástrofe, porque isso nos ajuda a ter energia, isso nos ajuda a capturar aprendizados. Os funcionários vão valorizar muito mais as suas empresas e os seus empregos. Essa crise veio mostrar que o empreendedor corre um risco absurdo, que o empresário não é um cara ganancioso, só preocupado em capital e preocupado com o lucro dele, que é justo um empresário pôr dezenas, centenas, milhões de reais no bolso, porque ele teve coragem de correr um risco, ele teve coragem de fazer diferente, ele teve coragem de sair, né, do caminho padrão que é o emprego. É mais fácil ter um bom emprego, é mais fácil passar no concurso público. Só quem empreende sabe os anos de sacrifício, os dias sem comer, sem dormir, a preocupação, o estresse, né? Às vezes a família não entende todo o desafio que você tem na empresa, ao invés de te ajudar, vai lá e ainda, né, te cobra também. Aí é cobrança do cliente, é cobrança da família, é cobrança do fornecedor, é cobrança do governo com altas taxas de impostos com a nossa amiguinha CLT. Então, eu vejo que os funcionários, os colaboradores, eles vão dar muito mais valor ao emprego e nós vamos acelerar muito a aniquilação definitiva. Estão me ouvindo? Porque acabou a bateria aqui do meu AirPods. Estão ouvindo? Confirma para mim se está ouvindo, André. Então, nós vamos antecipar. Está ouvindo, André? Estou ouvindo. Tá ouvindo? É porque a bateria do meu AirPods acabou. Então, nós vamos antecipar muito a aniquilação, que para mim já está praticamente aniquilado nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, da historinha da luta de classe. O que é a luta de classe? É o empregado achando que está sendo explorado pelo empresário e também o empresário, às vezes, achando que o empresário é um serviçal, é um escravo, é um trabalhador. Não é. Na minha opinião, ele é um parceiro. Então, vai evoluir muito a consciência dos empresários e dos trabalhadores, porque assim como na pergunta do nosso colega que falou, Marcos, eu não quero demitir nenhum dos meus 7 funcionários. Talvez ali ele criou um nível de humanidade, de consciência que a empresa tem que ter com os seus empregados, né? Assim como o empregado está vendo que a empresa está sujeita à crise, ela está sujeita à tempestade, ela está sujeita a fatores externos que se o empresário quebra, ele vai amargar um prejuízo que às vezes é 10, 20 anos para se recuperar. Meu pai, antes de fundar o IBC, e eu comecei junto desde o primeiro tijolo, meu pai ficou 10, 15 anos recuperando de uma quebradeira que ele teve. E eu vi o tanto que ele sofreu. Então, esse é um outro aspecto muito positivo. Eu acho que vai haver uma união entre o colaborador e a empresa, que só haveria daqui 20, 30, 40 anos, talvez isso em 12 meses, em 24 meses vai acontecer. Acredito também que a sociedade, ela vinha num crescimento, num ritmo de muita obsessão por somente a riqueza material. Então, existe muita pressão, né, dos nossos pais, da sociedade, pelo sucesso profissional a qualquer custo, pela construção da riqueza material.
eu acredito que as pessoas vão alinhar mais daqui para frente a construção da riqueza material com a riqueza do amor, a riqueza do bem-estar, a riqueza da família. E essas outras riquezas, de forma alguma, anulam a construção da riqueza material. Inclusive, acredito eu que se a gente alinha a construção de todas as riquezas positivas que a gente tem na vida, nós vamos ter, inclusive, muito mais riqueza material. O paralelo que eu faço com isso são, então, os tipos de riqueza são como os tipos de resultado que uma empresa tem que ter. Lucro, satisfação do cliente e satisfação do colaborador. Se a empresa foca só no lucro, ela vai ter menos lucro do que se ela focar nos três de maneira equilibrada. Então, é como se, ao focar em satisfação do cliente, do colaborador e no lucro, eu estivesse colocando 3 pilares para edificar a minha empresa. Se eu foco só no lucro, eu vou ter menos lucro ainda. Se eu foco nos 3, eu vou ter mais lucro. E eu que lido com milhares de empresas, posso te garantir isso. Tem muito empresário que fala, eu tenho que focar no lucro, tenho que focar no lucro. Está errado. Está errado por 2 motivos. Primeiro, você não foca no lucro, você foca nas ações necessárias para produzir o lucro. E outra, você não foca no lucro sozinho, você foca no lucro com a satisfação do cliente e a satisfação do colaborador. Porque uma coisa impulsiona a outra. O colaborador engajado, ele inova mais, ele atende o cliente melhor, ele vende mais. Né? O cliente satisfeito, ele indica, ele dá depoimento, ele compra mais de você, isso gera mais lucro. Com o lucro, você reinveste no produto, reinveste na empresa, reinveste no colaborador. Então, fazendo um paralelo com a nossa vida de maneira geral, quando eu foco só no sucesso profissional, só na riqueza material, eu estou edificando um pilar só. E, para mim, a sociedade capitalista, ela focou demais nesse pilar. E talvez a gente está deixando de gerar até mais riqueza do que se a gente estruturasse todos os demais pilares de riqueza na nossa vida. Então, o movimento do capitalismo consciente, que já existia antes dessa crise, por isso que eu digo, não acho que tem muita coisa nova que... essa crise foi... Eu estou falando assim, nova em termos de comportamento de sociedade. Produtos, serviços, ideias, vão aparecer um monte de coisa nova. Eu estou dizendo assim, o que vai acontecer é uma antecipação de 50 anos para 5, 10 anos. Então, o movimento do capitalismo consciente, que é um movimento que propõe a geração de riqueza de uma maneira mais consciente, mais sustentável, mais equilibrada, olhando para a natureza, olhando para o colaborador, né? Olhando para todos os agentes do planeta Terra, não somente para a sociedade, porque se certas coisas não mudarem no mundo, o planeta não vai aguentar, né? Tem o desafio climático, tem N desafios. Essa própria crise de saúde, que é uma crise, né, epidemiológica, é uma crise, né, de um vírus. Essa crise ela foi prevista pelo Bill Gates em 2015. Por que os governos não pararam para criar uma contingência? Porque está preocupado com a criação de riqueza desmedida. Por que os governos não conseguem assinar certos tratados para cuidar do clima, para cuidar do planeta? Porque isso vai impactar no curto prazo. Então, eu acredito que os governos, as pessoas, as empresas, elas vão ter mais olhar daqui 30, 50, 100 anos e vão combinar mais a construção das diversas riquezas que dão abundância na nossa vida. Não é só o material, o amor, a família, a natureza, o bem-estar. Então, sim, essa crise é um remédio amargo, é um remédio terrível, é um remédio que é quase que se a gente estivesse bebendo desinfetante, dolorido, nocivo, mas que vai fazer um bem danado para a humanidade no médio e longo prazo. Eu acredito nisso. Eu vejo pessoas amando mais, eu vejo empresas se preocupando mais com os colaboradores, eu vejo empregados, funcionários, colaboradores, falando menos mal da empresa, valorizando mais o seu emprego, valorizando mais a sua renda. Então, nós vamos antecipar muitas evoluções, na minha opinião, políticas, evoluções de consciência, evoluções de comportamento, evoluções de relação, evoluções de prioridade. Isso vai ser antecipado, coisas que aconteceriam em 20, 30, 50 anos vão acontecer em 5 anos. Como, por exemplo, olhar mais para a questão climática, que é extremamente preocupante, contingenciar melhor para que novas
novas crises epidemiológicas não aconteçam. Gente, teve o ebola, teve a gripe suína, teve o H1N1, teve HIV, entendeu? Quantas outras crises epidemiológicas vão precisar para, de fato, os governos e a iniciativa privada também colocar atenção nesse tema? Então, esse remédio amargo que a gente está tomando agora vai ser muito bom no médio e longo prazo. Eu acredito nisso. É isso, André. A gente tem que colher algo bom dessa tempestade, né? Mas acho que nós vamos todo mundo aprender um pouco com isso. Vamos lá, vou fazer mais umas 2 ou 3 para te liberar. Tá. Tem também mais ou menos meio-dia. Que horas são? Meio-dia. Tá. Então, vamos dar uma aceleradinha. Qual conselho você daria para quem trabalha com hotelaria e eventos nesse momento? Eu sei que está bem complicado. Vender o futuro, dar o seu melhor, não abaixa a cabeça. Tem muito direct, muito empresário, até lá do meu mastermind, enfim, que julgar atuar. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu faço? Não coloca uma parede na sua frente, coloca um horizonte. Então, o que você pode inovar? O que você pode criar? Por exemplo, eu mesmo contrato muitos hotéis em São Paulo. Então, se um hotel me ligar, me oferecer um ótimo negócio, eu vou comprar, entendeu? Muitas vezes você tem uma taxa de desocupação, isso não vai nem impactar tanto na tua margem, mas quem está impedido de entregar o produto ou serviço agora, para vender, você tem que vender no futuro. Para entrega no futuro. Para vender entrega no futuro, você vai ter que ter uma condição que vai aí espremer a tua margem. Então, você tem que refletir, vale ou não vale a pena vender? Se você está na UTI empresarial, você precisa de caixa, você não tem opção. Pega os teus melhores clientes, por exemplo, eu tenho um hotel. Pega os teus melhores, por exemplo, eu fico imaginando, né? Até pensei de ligar lá. Tem uma pousadinha em Pirinópolis, que é 120 quilômetros mais ou menos de Goiânia, que é o melhor destino para mim e minha esposa de carro para a gente curtir um ambiente diferente, Pirinópolis. É uma pousadinha muito bacana que a gente sempre fica lá, que eu acho que o dono lá da pousadinha, ele vai sofrer muito. Se ele me ligar e falar, Marcos, me compra 20 diárias pelo preço de 12 à vista, eu compro. Então, para você usar no ano que vem. Então, basicamente é isso. Quem está impedido aí de produzir ou de entregar, tem que vender futuro. Aí, cuidado na tua abordagem, não pode ser uma abordagem desesperadora, senão cria insegurança para o cliente. Tem que ligar para os clientes mais frequentes, né? Em vendas, a gente tem o conceito de curva ABC. A curva A são os clientes com maior ticket médio, com maior volume de vendas histórica com a tua empresa. Esse cara confia mais em você. E é isso. E lembra, vai passar. Crise tem prazo de validade. Você tem que falar isso para o teu cérebro todo dia. Porque se você não falar, você vai para a atitude de derrotado. E a atitude de derrotado é a inércia, a paralisia, a fuga, a lamúria, a vitimização. E aí você vai piorar o seu próprio cenário. Vamos lá, mais 2 para fechar, então. Que medidas eu posso tomar para não entrar numa guerra de preços durante esse período e não fugir do meu posicionamento? Não vender. Decida não vender. Que agora tem que baixar. Foi o que os concorrentes do IBC fizeram. Nosso principal concorrente está vendendo com 60% de desconto. Entendeu? Isso é muito ruim para nós, porque mesmo que eu não entre nessa guerra, isso vai afetar o nosso ticket médio no médio e longo prazo. Mas o melhor caminho é não vender. Não dá desconto, você vai sustentar a tua margem. Agora, como eu disse, o que manda mais na empresa? O caixa. Se o teu caixa não permite isso, você não tem opção. Quando você não tem opção, a melhor opção é as opções que você tem. Certo. Vamos lá, última. Queria abrir um negócio em 2020, mas estou com medo de abrir, pois não sei como a economia vai estar. O que eu devo fazer? Abro a empresa ou tento voltar para o mercado de trabalho? Legal. Eu vou fazer um disclaimer aqui antes da minha resposta. O que é um disclaimer? Sabe quando você lê um texto e tem um asterísticozinho e embaixo tem assim, tipo assim, uma observação, propaganda na TV, tipo, toma esse iogurte que você vai ter aqui
o teu intestino vai funcionar bem. Aí tem lá um disclaimer que fala certas regras e condições para devolver o teu dinheiro. Então, o disclaimer que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou te dizer o cenário que eu estou trabalhando, que é a coisa mais íntegra que um mentor pode fazer, te dizer o que ele faria, o que ele está fazendo. O mentor pode estar muito certo ou muito errado. Se o que eu vou te falar, você seguir e der muito certo, o mérito não é meu, o mérito é seu. Você tomou essa decisão. Você recebeu um input, uma sugestão, e você transformou nela sua. Então a decisão é sua, não minha. Se eu te disser, se o que eu te disser der muito errado, o demérito não é meu, é seu também. Que eu te dei um input e você transformou esse input na sua decisão, tá? Então assim, hoje, com o cenário hoje, não fica com medo de empreender para 2020. Eu planejaria ainda mais o meu negócio, eu pensaria ainda mais no meu negócio, eu usaria tudo isso para abrir essa empresa melhor ainda, porque 2020, eu acredito, com o cenário que eu tenho hoje, que dia que é hoje? 28 de março. 20, olha para mim falando. Hoje, 29 de março, eu acredito que o PIB no ano que vem ele vai dar no mínimo 3% positivo. Isso é muita coisa. Então, não fica com medo não, cara. Outra coisa, que o medo, aliás, fica com medo, mas gerencia o medo, tá? Porque o medo ele é bom, porque o medo ele cria cautela, ele cria análise crítica, ele cria avaliação de cenários. O problema é que muita gente paralisa e foge frente ao medo. Só que depois que você paralisa ou foge e avalia tudo, você tem que lutar. Porque a resposta biológica, a resposta cerebral frente ao medo são 3. Luta, fuga e batalha, né? Luta, aliás, paralisia, fuga e luta. Tem gente que só fica na paralisia e na fuga, tem que lutar. Se você está bem capitalizado ou bem planejadinho, enfim, 2020 vai ser excelente para abrir uma empresa, na minha opinião. Agora, tudo depende, né? É difícil também, com tão pouca informação, ser tão cirúrgico e diretivo como eu estou sendo. Então, deixa eu fazer um contraponto. Se está apertado, você vai abrir um negócio sem colchão financeiro, sem capital de giro, enfim, talvez você pode sim considerar voltar para o mercado de trabalho, fazer um colchão financeiro e abrir a empresa no segundo semestre do ano que vem. Mas a minha tese das minhas tomadas de decisões, pele em risco, estou fazendo o que eu estou fazendo, e a prova disso é que eu não estou sacando os meus investimentos. Se eu não acreditasse no Brasil o ano que vem, eu preciso sacar meus investimentos. Não vai derreter 20% do que eu conquistei de portfólio de investimento, e eu não vou recuperar isso em 18 meses, 24 meses, aí eu estou sendo burro de não sacar. Mas eu tenho força que o ano que vem vai ser bom. É isso. Maravilha, Marcos. Bom, vamos te liberar, que você tem reunião daqui a pouco, né? Eu queria muito agradecer você, o teu tempo todo, toda a tua visão do que a gente está passando. Você sabe que eu já fiz mentoria com você, inclusive, e você continua sendo meu mentor aí sempre que eu posso, eu te sigo ou pergunto, e para mim isso é muito importante. Então, eu queria agradecer de coração o tempo que você dedicou a My Place Office, e estamos aí, vamos passar por essa junto, com certeza. Gratidão, André. Eu tenho um carinho gigantesco, como você sabe, por todas as empresas que passam na imersão do acelerador, que confiam no meu trabalho. Quero te parabenizar aí pela iniciativa da My Place Office, muito legal isso, né? Adorei o tema que vocês usaram, né? Vacina empreendedora. Vi um carinho muito grande na seleção das pessoas que vão estar aqui falando. Né? A gente se conectou antes, preparou, planejou, testou tudo certinho. Então, a execução do apoio está muito bem feita. Então, assim, isso mostra um carinho aí com os teus parceiros, com os teus clientes. E eu tenho certeza, é o que eu falei, somos pequenos gigantes e assim como Davi venceu Golias, nós vamos vencer também. Yes! Vamos sim. Obrigado, gratidão, tá? Valeu. Pessoal, queria agradecer todo mundo, todos os clientes, todos os colaboradores, todos os franqueados, parceiros, amigos, todo mundo que participou aí com a gente dessa live. Vão existir outras, a gente está fazendo uma campanha realmente de 1 ou 2 por semana durante esse período de quarentena. Então, fiquem ligados, porque nós vamos continuar aí trazendo especialistas
para cada um falar na sua área e fazer com que essa quarentena seja um pouquinho menos dolorosa para todo mundo. Tá bom? E vamos aproveitar nessa crise para aprender um pouco e, como o Marcos disse, passar para o lado de lá do Rio um pouco melhor, um pouco mais forte. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo.